Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e meus amigos, que a bênção de Deus, ela permaneça na vida de todos. Sabemos que a vontade de Deus é que todos sejam abençoados. Mas é importante, meus amados irmãos e meus amados amigos, nós buscarmos esta bênção de Deus. E como buscarmos essa bênção de Deus? Entendendo que Ele é o nosso comandante, que Ele é tudo nas nossas vidas e que nós dependemos dEle em todo momento da nossa vida. E reconhecermos também o pecado na vida do homem e pedirmos ao nosso Senhor o perdão do pecado ou dos pecados, para que Deus então permaneça com as mãos estendidas sobre todos nós, nos abençoando. Mas, meus amados irmãos e meus amados amigos, é bom também a gente entender como viver aqui glorificando o nome do Senhor. Como viver aqui demonstrando a dependência que temos de Deus. Deus é quem nos permite dormir, Deus é quem nos permite acordar, a trabalharmos, então tudo está sobre o seu comando. Mas, infelizmente, nós encontramos pessoas que acham que eles são mais importantes do que Deus. Eles querem comandar a sua própria vida e a vida de outros. Mas a gente observando a palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo 18, nós encontramos um fato interessante e que é muito importante para as nossas vidas, principalmente daqueles que estão ocupando cargos de liderança. Nós encontramos então, a partir do versículo 18 do capítulo 7 de Lucas, o seguinte: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Meus amados irmãos, principalmente aqueles que ocupam cargo de liderança, observe o que aconteceu naqueles dias. João, homem de Deus, estava conduzindo vários discípulos que lhe acompanhavam, e aqueles discípulos então observaram, ouviram e quem sabe até viram o que Jesus Cristo estava fazendo naqueles dias, operando muitos milagres. A missão de João era anunciar a chegada de Jesus Cristo, como também a missão daqueles que lideram, daqueles que conhecem a Cristo, estão fazendo o trabalho do Senhor, é anunciar às pessoas, é ensinar as pessoas sobre a volta de Jesus Cristo, para que todos se aproximem de Cristo e alcancem a salvação. Porque todos nós dependemos de Deus. Inclusive, é claro, as lideranças, os pastores, todos nós dependemos de Deus. E João, que estava cumprindo uma missão, como também nós, que estamos cumprindo uma missão, precisamos conduzir as pessoas a Cristo. Precisamos levar as pessoas a Cristo, porque Cristo, Ele é quem é tudo nas nossas vidas e Ele é quem garante a nossa salvação através da morte dele ali na cruz. Então João chama os seus discípulos, depois dos mesmos anunciarem o que estava acontecendo, e João poderia, claro,
dizer para eles: é realmente o Cristo que nós estamos esperando. Mas João quis que os próprios discípulos fossem até Jesus para conhecer pessoalmente Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos orientar as pessoas a conhecer melhor Jesus. Mas Jesus está no céu, mas Ele também está no nosso coração. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está em nosso meio, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mas Ele prometeu estar com cada um. E aí, nós precisamos sim ter experiências maravilhosas com o nosso Senhor. João, então, envia os 2 discípulos para conversar com Jesus. E eles chegam conversando com Jesus de acordo à orientação de João. Meus irmãos e meus amigos, nós precisamos sim sermos orientados e orientarmos as pessoas a conversar com Jesus, a se aproximar de Jesus. E os discípulos então perguntam: olha, João mandou nós virmos aqui conversar com o Senhor e sabermos do Senhor se o Senhor é aquele que nós estamos esperando ou virá outro. João estava sempre falando da vinda de Jesus Cristo. E os discípulos então foram e fizeram de acordo a palavra do líder João. E quando João então envia e os discípulos se aproximam e conversam com Jesus, me chama a atenção do comportamento de Jesus. Jesus não responde aos discípulos: eu sou o Jesus que vocês esperam. Eu sou o Jesus que João mandou perguntar. Mas Jesus então começa a operar maravilhas na presença dos discípulos. Os homens são curados, aqueles que tinham espíritos imundos eram libertos, os cegos viam e os mortos ressuscitavam, e aos pobres era anunciado o Evangelho. Ou seja, o nosso Jesus Cristo, ele responde aos discípulos fazendo o trabalho que ele veio fazer aqui na terra. Você que é líder precisa estar preocupado em agradar ao nosso Deus, em fazer a vontade do nosso Deus. E você fazendo a vontade de Deus, com certeza aqueles que você está liderando, aqueles que estão próximos de você, vai seguir o seu exemplo. E a própria Bíblia Sagrada nos ensina a sermos exemplo dos fiéis. E Jesus Cristo então fala com os 2 discípulos que João enviou até Jesus: olha, voltem e diga lá para João o que é que está acontecendo, o que vocês viram aqui. Meus irmãos e meus amigos, com certeza aqueles discípulos não tiveram mais dúvida, saíram dali convictos de tudo que observaram, que viram e que presenciaram, que aquele que estava ali era o Jesus que João anunciava. Era o Jesus que João ensinou a eles que viria. E nós, nesses dias, precisamos, meus amados irmãos, com o nosso exemplo, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com a aprovação do Senhor, porque é bom lembrar que nada se faz se não tiver a aprovação de Deus. Nada se faz se Deus não estiver no comando. Mas com Deus no comando, o Espírito Santo fala no coração dos homens e os homens se convertem. Com Jesus no comando, nós oramos e Ele cura. O nosso Jesus permanece o mesmo. O que nós precisamos fazer, como pastores, evangelistas, presbíteros, superintendentes, dirigentes de círculo de oração, líderes de departamento,
coordenadores, o que nós precisamos fazer é vivermos para Deus e orientarmos as pessoas que estão próximas de nós a viverem também para Deus. Porque todos nós vamos passar, mas precisamos, quando passarmos desta vida, irmos morar para sempre com o Senhor. E aquelas pessoas que nos acompanham também alcançarem a salvação. Lembrando do que Paulo disse a Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que você, Timóteo, alcance a salvação. E também aqueles que estão te ouvindo. Que Deus continue nos guardando, que Deus continue nos abençoando. Vamos orar. Poderoso Deus Pai que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, meu Deus. E te agradecemos, Senhor, pelo perdão dos pecados. Te agradecemos, Senhor, pela cura das enfermidades. Te agradecemos, Senhor, pelo batismo com o Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, também pela morada no céu, Pai Celestial. E te pedimos, Senhor, que continue conosco, nos orientando, nos ensinando a sermos mais fiéis a Ti. Pai Celestial, permaneça salvando, fala de forma poderosa, Senhor, na vida daqueles que ainda não Te conhecem, para que eles passem a Te conhecer, Senhor, e possam Te aceitar como Salvador. Deus querido, Deus maravilhoso, eu Te agradeço por tudo. Amém.